tinham muita dificuldade com a Bíblia. E isso, obviamente, dificulta a própria transmissão para as outras pessoas. Porque quando alguém te pergunta, quando você chega, por exemplo, numa catequese de crisma, né, e os jovens começam a questionar sobre a palavra de Deus, sobre o papel de determinados personagens, é muito interessante que a gente tenha pelo menos um pouquinho da nossa capacidade de reflexão a esse respeito. E aí, nesse beber na fonte da palavra, esses dois pontos. O conhecer, né, o ler. Eu espero que todos os catequistas tenham lido a Bíblia toda, pelo menos, né, uma vez na sua vida. Né? O documento Dei Verbum, no seu número 8, diz que é uma indicação importante da nossa igreja, diz assim: e assim a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Ou seja, a fonte, ela é uma fonte que nunca seca. E mais do que isso, né, a água é sempre viva. Então a palavra de Deus, ela nos oferece essa fonte tão viva, tão importante, e que, como a gente sabe, né, cada vez que a gente lê um pouco da Bíblia, mesmo que seja o mesmo pedaço, ele vai trazer uma inspiração diferente para nós, né? Então, passos fundamentais são coisas óbvias, mas muitas vezes na nossa caminhada a gente tem entre nós pessoas menos experientes, pessoas mais experientes. Muitas vezes na nossa caminhada a gente se acomoda. A gente fica assim, não preciso mais desse passo, não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo. Hoje em dia isso é muito comum, né? As coisas se apresentam com muita facilidade para nós, né? Eu sempre falo, eu sou do tempo que você tinha que colocar o prego no chinelo para poder continuar usando, né? E aí, hoje em dia não, hoje em dia o sujeito arrebenta o chinelo, corre e já compra outro, né? E caro, né? Porque Havaianas antes era barato, hoje é tudo muito caro. Então, passos que são fundamentais. Leia a Bíblia. Como é que a gente faz para ler a Bíblia? Tem muita gente que dá justificativa, né? Ah, eu não tenho tempo. Gente, estabeleça um tempo para a leitura bíblica todos os dias. É um compromisso que deve existir do cristão. 15 a 20 minutos de leitura bíblica. E de preferência que não seja na hora que você está morrendo de sono, para não dormir em cima do livro, né? Então, leia bem de manhã cedo, a hora que você estiver tomando o seu café, né? Se você sai cedo para trabalhar, um pouco antes de sair, levanta, lava bem o rosto, faz uma leitura bíblica, 15 minutos, acorda mais cedo do que o de costume, estabeleça um tempo para isso. Estabeleça também o horário e o local, né? Não pode ser em qualquer lugar, não pode ser de qualquer jeito. Senta exclusivamente para fazer aquilo. Vocês já perceberam que hoje em dia a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo? Outra coisa importante, tem muita gente viciada aí nos joguinhos de celular, nas redes sociais, também entre nós. Então, assim, faz a substituição. Aquela meia hora por dia que você usa para poder fazer determinada coisa na rede social, tira 15 minutos e faz a leitura bíblica, né? Para o catequista também é muito importante organizar os seus objetivos. O que você vai ter de atividade da catequese durante a semana, né? Você fez um planejamento para que aquela atividade saia o mais perfeita possível? Você tem uma equipe que trabalha junto com você? Então, tenha esse acesso, né? Não tenha medo de juntar as pessoas. Hoje tem o virtual, mas quando a gente puder de volta a presencial, né? Vamos juntar as pessoas. As catequeses nas igrejas que melhor funcionam são aquelas em que pelo menos 3, 4 pessoas se juntam para fazer o trabalho. Chamem os jovens para poder participar. Tragam novos catequistas. Tenham esse empenho. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso ter essa organização, né? O estudo. Olha, eu estou aqui na minha mesa com algumas Bíblias, porque uma das coisas que é muito importante é você ler versões diferentes. Vale a pena o investimento. A gente tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais completas, porque ela traz
uma enormidade de notas de rodapé que vão ajudar a gente a entender o contexto daqueles livros. A gente não pode mais ter uma catequese superficial. A gente precisa ter uma catequese que se aprofunde, e para isso é necessário o nosso esforço. Nenhum de nós está pronto o suficiente, nem mesmo nós padres, né? Padres, bispos, né? As autoridades aí da igreja estão prontos o suficientes que não tenham que fazer uma leitura, né? Olha, toda semana, antes de preparar as missas, todos os dias, eu preciso voltar à fonte, eu preciso fazer a leitura, eu preciso buscar a informação. Então, o catequista ele precisa ter essa determinação. O quanto mais aprofundado, quanto mais estudado, quanto mais buscar, eu não digo a perfeição, mas eu digo a satisfação naquilo que se está fazendo, melhor. Então, você tem um plano de estudo para a sua vida como cristão e para a sua atividade como catequista? Você tem um caderninho que você usa ali para poder fazer as suas anotações, né? Muita gente gosta de anotar até na própria Bíblia, mas eu acho assim, que depois um dia você pode perder aquela Bíblia e vai tudo embora nas anotações. O caderno não, o caderno você guarda dentro do seu cofre aí na sua casa, e aí fica ali, e você pode levar para todo quanto é lado, anotar, e acaba que algum dia aquelas anotações não vão nem precisar estar só no papel, elas já vão estar mentalmente, né? Porque o exercício, a repetição, né? A Bíblia ela exige uma repetição das leituras, o estudo bíblico exige uma repetição das leituras. Quanto mais você repete, aquilo mais fica gravado, né? Para nós, por exemplo, tem pontos das falas, das homilias, que a gente já tem guardado no nosso coração de tantas vezes que a gente já foi repetindo aquilo ali. Tem várias dicas, né, para você ler a Bíblia. Por exemplo, intercalar livros longos e curtos, né? Tem livros que são muito compridos, muitos capítulos, né? Você pega um Isaías da vida, é gigantesco. E outros que são mais curtos. Então, às vezes, se você estiver muito cansado, né, do dia a dia, das situações, procura fazer essa intercalação. Uma outra coisa que é muito importante, né, e que às vezes também me assusta, pessoas que não rezam. A oração é uma coisa tão fundamental e tão simples. E mesmo assim, a gente ainda se depara com catequistas, ministros, padres, pessoas que não rezam, que têm preguiça de rezar. Quando você fala assim, vamos fazer uma oração, não, já fizemos uma oração mais cedo. Não, quanto mais a gente rezar, quanto mais a gente puder se preparar espiritualmente para fazer aquilo que é nossa missão, que Deus colocou na nossa vida, melhor. Então, sempre comece, qualquer momento, seja de estudo, seja de leitura, comece com a oração. Nós devemos ser especialistas naquilo que a gente faz, né? Invista em ferramentas de apoio, complemente a leitura com outros livros. Eu, quando era mais jovem, eu sempre gostei muito de leitura, de literatura, e aí a gente sempre enfrenta, e na Bíblia também tem isso, palavras que são complicadas. A gente não é obrigado a saber o significado de todas. Então, o que a gente pode fazer? Pega o dicionário, né? Eu tinha um dicionário Aurélio que de tanto usar ele foi desmanchando. De tanto usar. Por quê? Eu tinha dúvida, eu queria melhorar meu vocabulário, eu queria entender qual era a palavra que estava escrita, eu corria sem vergonha nenhuma, corria no dicionário. E aí, se você tiver também um empenho maior, hoje em dia tem tanta coisa que é da internet que não precisa você comprar, né? Você já encontra ali de forma virtual, tem dicionários bíblicos, livros de estudos bíblicos e também muitos documentos da igreja que nos ajudam a fazer uma correta interpretação e uma correta ligação da nossa vida com a palavra de Deus, né? Nesse final de semana, a gente estava celebrando o 21º domingo do tempo comum, e a gente tinha, por exemplo, uma leitura de São Paulo, né? Que é uma leitura polêmica, que fala do homem, da mulher que deve ser submissa ao homem, né? E as pessoas, por falta de catequese, até hoje ficam escandalizadas. Mas o que Paulo estava dizendo ali? Ele estava dizendo sobre a realidade do seu tempo, o contexto do seu tempo. Nós precisamos ter
muita sabedoria, porque principalmente os nossos irmãos evangélicos costumam pegar lá o Antigo Testamento e fazer as interpretações mais esdrúxulas, querendo trazer para a realidade do nosso tempo, o que não acontece, né? Não pode ser ferro e fogo. O contexto em que os livros são escritos, eles são de acordo com a cultura, com a realidade, com o jeito daquele povo naquele tempo. O que a gente tem que pegar para nós? Nós temos que pegar aquilo que se refere ao amor de Deus. Então, quando fala que lá naquele tempo de São Paulo a mulher deveria ser submissa ao marido, hoje qual que é a nossa realidade? É uma realidade, qual é o amor de Deus que deve ser aplicado na nossa realidade? É o diálogo, a realidade dos iguais, a realidade de construir juntos, né? Dentro desse exemplo do matrimônio, né? Da união entre duas pessoas, essa realidade que deve ser contemplada, né? Porque é a realidade que deve ser vivida, que é o indicativo do amor de Deus para o nosso tempo. Então, é muito importante, principalmente além da nossa formação, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai passar aquela informação para as outras pessoas, para os adultos, para os jovens, para as crianças, e aí a gente não deve fazer jamais determinadas conclusões sem passar o contexto em que aqueles livros foram escritos, e para isso a gente precisa entender bem. Como eu falei, leia mais de uma versão, a gente tem desde as Bíblias mais simples, como a Bíblia Ave Maria, essa versão nova da Bíblia da CNBB, eu uso bastante, e aí a gente pode também não ter problema de usar as Bíblias que são só Antigo Testamento, né, que trazem só o Antigo Testamento, como essa, por exemplo, aqui que eu estou carregando, que é a do Peregrino, que também é uma Bíblia riquíssima, com muitas notas de rodapé que nos ajudam a compreender e a estudar a Bíblia. Então, esforce para que isso aconteça, né? Uma das coisas que é a maior preocupação, pelo menos minha, né, nessa missão, principalmente aqui na nossa região, é que os catequistas tenham esse empenho. A gente tem grupos de catequistas muito bons, né? Eu fiquei muito encantado ontem lá na Paróquia Nossa Senhora das Graças, com a organização, com o número de pessoas ajudando, né, com a dedicação, e a gente sabe que tem muitos lugares que são assim, mas tem muita gente que, às vezes, né, até coordenadores, até padres, que travam o trabalho, que não deixam com que a coisa flua, que ficam satisfeitos e acomodados, às vezes com um tipo de catequese de 30 anos atrás, que é a catequese lá que quando eu era, né, jovem, adolescente, eu via as pessoas falando, e que hoje precisa ser muito diferente, precisa ser aplicada à nossa realidade, assim como aquilo que a gente aprende a respeito da palavra de Deus, né? Então, qual é a nossa realidade? O que a palavra de Deus pode dizer com relação à nossa realidade? Pode dizer muita coisa, mas traga para a sua realidade, traga para o seu dia a dia, né? Você lida com vários... E outra coisa que a gente precisa se empenhar, a gente lida com grupos onde cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, cada jovem é um jovem, cada adulto é um adulto. Então a gente não pode, a gente precisa se esforçar, se desdobrar para ter ao máximo possível um atendimento individual. Olha que desafio, né? Porque a gente, às vezes, e eu já vi acontecer também, às vezes tinha lá uma criança que não se adequava muito bem. A primeira atitude, muitas vezes, de muita gente, é falar assim, eu não vou dar conta. Né, chama os pais e fala que a criança não serve. E já vai criando ali uma barreira onde a gente já vai sendo pessoas que excluem os outros. Então a gente precisa se esforçar nesse sentido. E também considerar não só a sua realidade como catequista, mas a realidade do lugar onde você está, o lugar das pessoas com as quais você lida, né? A gente tem escalas diferentes, mas o amor precisa ser o mesmo. E aí, essa imagem, né, que é a imagem do Cristo histórico, do Jesus histórico. A gente está muito acostumado, eu coloquei ela aí de propósito, a gente está muito acostumado às imagens do Cristo europeu, né,
cabelos longos, aqui mesmo na minha sala tem, né? Cabelos longos, pele clara, olhos claros, né? E que aquilo ali é, né, para dizer da beleza que os artistas imaginavam, mas muitas vezes esse tipo de imagem, e a gente usa muito também na catequese, né? Imagens bonitas, coisas fofinhas, coisas alegres. Muitas vezes essas imagens, elas transmitem uma imagem falsa do Cristo, né? Uma imagem distante, uma imagem inalcançável. E a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Será que nós queremos um Cristo inalcançável? Queremos continuar pregando, né, catequizando, mostrando um Cristo inalcançável, distante? Então, nessa parte do saber do catequista a respeito dos evangelhos, vida e prática de Jesus, a gente tem que, primeiro, reconhecer, essa imagem pode até assustar um pouco a nós, né? Mas reconhecer e pensar nesse Cristo histórico, que é um ser humano daquela região, né? Cristo morava num lugar que tinha deserto, que tinha areia, que de dia fazia muito calor e à noite fazia muito frio. Então as pessoas também não tinham muito aquela coisa que nós temos hoje, né? De cuidar da pele, de passar protetor solar, de passar creminho, né? Eram pessoas que tinham a vida no campo, né? Jesus é filho de José e de Maria, né? Então eram pessoas simples, eram pessoas que trabalhavam também no campo, que tinham essa relação muito íntima com as coisas do dia a dia no campo, tanto é que em várias das suas parábolas Jesus se dirige também àquelas pessoas que eram próximas dali. Então a gente tem que observar muito esse Jesus histórico, esse Jesus da Bíblia. Ele era judeu, né? Nos evangelhos a gente vê desde a sua infância, desde antes dele nascer, que Jesus era de uma família de judeus. Então, as atitudes em relação à religião, ao templo, as atitudes em relação às práticas que deveriam ser feitas a cada idade da criança, tudo isso é dentro do contexto da vida de Jesus. Então, a gente precisa, aprofundando no conhecimento bíblico, aprofundar nessa identificação com o Cristo homem, que era plenamente divino, mas que também era plenamente humano. E aí, nessa identificação com o plenamente humano, levar essa humanidade de Cristo para as pessoas. Cristo é alguém que teve em momentos de angústia, teve momentos de dor, teve momentos de sofrimento. Cristo é alguém que chora. Cristo é alguém que como eu dizia ontem, lá na Nossa Senhora das Graças, né? É alguém que pede ao Pai que afaste dele o cálice. Então, a gente precisa também trazer esse lado humano da vivência, da prática de Jesus, que está presente na palavra de Deus, para dentro da nossa experiência de aprendizado, da catequese, de formação e também de informação, de levar aquilo que nós aprendemos para as outras pessoas. Olha como que é bonito, a partir da leitura bíblica, a gente observar cada característica de Jesus Cristo, né? E como eu falei antes, essa Bíblia que nós temos, ela é fonte de reflexão e conhecimento da relação entre Deus e o ser humano. Mas com Jesus Cristo, Deus se revela. Porque se a gente pegar assim, só o Antigo Testamento, a gente tem um Deus que muitas vezes tem dificuldade de lidar com o seu povo, porque ele não está ali, ainda não tinha feito aquilo que era o essencial que é a encarnação. Então, as pessoas podem ficar com a imagem de um Deus que castiga, que manda praga. Quantas vezes vocês não devem ter escutado, né? Muitos de vocês, gente falando que a pandemia é castigo de Deus. Então, que Deus é esse que iria mandar uma pandemia, que ia mandar, né, uma desgraça sobre a terra para que a gente pudesse sofrer? E ainda mais com os resultados, né? Que a gente está vendo que tem muita gente que não está aprendendo nada com essas dificuldades que nós estamos passando. Então, no Novo Testamento, Deus se manifesta. E aí a gente tem, né? Coloquei aí no slide para vocês, e aí vocês não precisam se preocupar, porque eu vou mandar no grupo também da formação esses slides, vou mandar 2 textos a respeito de São Paulo, 2 links de textos a respeito de São Paulo para vocês. Então, olha só, Cristo que é filho de Deus e é filho do homem.
Cristo que é mestre divino, médico dos médicos. É a nossa primeira inspiração, né? Porque todos nós, enquanto catequistas, e esse acho que é o desejo de Deus para a nossa vida, né? Nós somos chamados a agir com autoridade, mas é a autoridade do amor de Deus, né? Como que é bonito a gente chegar, e até a gente lembra aí da inocência das crianças, chegar junto a uma catequese de crianças e vê-las atentas, né? Se tudo der certo, respeitosas com seus catequistas, né? Os catequistas que sabem cativar, que sabem cuidar, né? É isso, é a inspiração de Deus, é a partir daquilo que a imagem de Cristo nos transmite, que a gente tem essa inspiração. Cristo, que nós vimos aí em vários dos últimos domingos, né? Pão da vida, né? Aquele que se oferece, que se oferta, né? Inspiração para a nossa humanidade, bondoso, misericordioso, água da vida, luz do mundo, bom pastor. Olha quantos títulos que são a partir da prática de Jesus, desde a sua infância até a sua ressurreição, aparecem no Novo Testamento. Rei dos reis, mas é um rei que é servo, né? É um rei que se entrega, que é consolador, que é a videira verdadeira, né? É uma imagem, das imagens mais bonitas do Novo Testamento, o Cristo que é videira verdadeira, ou seja, aquele que tem em nós os galhos estendidos, né? Do qual nós fazemos parte. Que coisa bonita que é fazer parte da vida do Cristo. Que coisa bonita que é reconhecer o Cristo no rosto dos irmãos, né? E aí eu volto nessa coisa da imagem, às vezes, que a gente tenta se prender e passar para as pessoas, né? O Cristo que está aí na imagem é sujeito comum, normal, talvez feio para muitos, diferente para outros. E muitas vezes, quando você coloca Cristo muito acima dos homens e se esquece desse Cristo que encarna, você pode acabar fazendo uma catequese que distancia as pessoas de Deus. Outro dia, um jovem veio se confessar comigo e ele falava algumas coisas e eu comecei a ficar incomodado, e aí eu disse para ele, mas o Cristo, ele não está distante de você, o Cristo está em você, o Cristo está no seu rosto, está no seu jeito de agir, está no seu jeito de pensar, está na sua vontade de ser melhor, de levar Deus para as pessoas, ou antes, levar Deus não, de fazer com que Deus seja reconhecido no coração de cada pessoa. E Cristo é esse que vence as nossas limitações, que vence a morte, que ressuscita, também nesse sentido de nos trazer a realidade, também de fazer com que a realidade não seja só as coisas duras que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas a própria presença de Deus no nosso coração. E aí, eu quero que vocês pensem e reflitam sempre na formação de vocês sobre quem é Cristo, porque essa é uma pergunta fundamental para você, né? Quem é Cristo, né? Se você quiser responder aí no chat também, quem é Cristo? Quem é o Cristo hoje? Quem Cristo precisa cuidar hoje? É uma pergunta fundamental também, porque a gente, no curso que eu estou fazendo de teologia pastoral, a gente está usando o termo igrejeiros, né? Muitos de nós que estamos aqui, não todos, né? Porque muitos são jovens catequistas, pessoas que ainda estão começando a sua formação, mas muitos de nós somos profundamente igrejeiros. Quem que é o igrejeiro? O igrejeiro é aquele que tem um amor pela igreja, que zela pelas coisas da igreja, mas que muitas vezes fecha o seu coração para tudo que tem ao redor. Muitas vezes é aquele que aponta o dedo para aqueles que não são igrejeiros. Muitas vezes tem aquela mentalidade de missão, né? Porque quando se fala a palavra missão, muita gente pensa assim, missão é convencer o outro a ser cristão. Missão é muito mais do que isso. Missão é levar Cristo dentro da realidade de cada pessoa, né? Esse é um ponto-chave para a missão. E quando a gente não faz isso, a gente não consegue
às vezes como igrejeiro, não consegue fazer a pessoa enxergar o Cristo que tem dentro dela, que é a grande revelação que nós, como catequistas, uma das grandes revelações que nós, como catequistas, temos que ter. Então, a gente poderia ficar falando de Cristo aqui, de Jesus, horas e horas, mas é sempre um tema que todos os dias nós precisamos nos debruçar, e como é importante que a gente observe, né, essa relação que é colocada da vida e da prática de Jesus dentro da palavra de Deus. Dentro do saber do catequista, então, nós temos um outro tema importante, e que eu fiquei até, quando eu terminei de fazer os slides, que como vocês vão ver, vão ser bem poucos, né? Eu fiquei um pouco pensativo, por que tem mais coisa falando sobre Paulo do que sobre Jesus nos meus slides? Mas aí eu volto de novo ao texto da Carta de São Paulo, que nós fizemos a oração inicial, né? Paulo é o grande evangelizador e, portanto, também é o primeiro grande catequista missionário da igreja, se nós formos pensar de uma maneira bem prática, né? Existe uma igreja antes de Paulo e uma igreja depois de Paulo, porque Paulo sai caminhando pelas cidades, pelo mundo, implantando o cristianismo, né? Não se compara a Jesus Cristo, obviamente, mas ele implanta o cristianismo. Ele constrói, ajuda a construir de uma maneira muito efetiva a religião cristã, né? Esse cristianismo que tem muitas raízes que nós levamos até hoje, a gente pode dizer assim, foi aprofundado, fundado por Cristo, mas aprofundado por Paulo. E aí, quando eu falo fundado por Cristo, os teólogos vão enlouquecer, né? Porque vão falar que Cristo não fundou religião nenhuma. Ele não fundou religião, mas isso, na nossa visão de igreja católica, a gente diz, né, que foi Cristo quem fundou a igreja católica. Algumas características desse Paulo, grande evangelizador. Ele é um homem que cresceu na cidade, que era, portanto, um homem, né, contemporâneo da sua época, era um homem que tinha... eu sempre falo que quando eu vou, não sei como é que é a vida de vocês, a relação de vocês, por exemplo, com o campo, né? Porque a maioria de nós mora na cidade. Mas como é que é a nossa relação com o campo? Para a gente pensar, né? Eu gosto de ir para a roça, gosto de ir para o interior, mas eu sinto uma falta enorme de estar na cidade, né? Eu morei lá em Betim, né? Na paróquia lá da Gisele, que falou com a gente agora há pouco, durante 7 anos. Gostava muito de lá, me adaptei bem. Mas o dia que eu cheguei em Belo Horizonte de volta, eu falei assim, isso aqui que é o meu lugar. O cheiro da fumaça dos carros, a agitação das ruas, né? Então, Paulo era também esse homem que tinha esse gosto pela cidade, pelas coisas da cidade. E ele era muito sábio. Ele era incansavelmente sábio, ou seja, sempre estava buscando informação. E isso é uma inspiração muito grande para nós enquanto catequistas. Olha só, ele conhecia as línguas mais importantes, o grego, o hebraico e o aramaico. Frequentou a escola de Tarso e estudou a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, né? Que a gente vê também sendo citada muitas vezes, até mesmo nos evangelhos. Estudou Bíblia em Jerusalém. Sabia aquela Bíblia de cor, sem precisar andar com nada debaixo do braço. Foi profundamente influenciado pela espiritualidade judaica, né? Tanto é que ele era defensor monstruoso da religião judaica e depois da sua conversão do cristianismo. Conheceu também a filosofia grega, ou seja, era um homem cheio de propriedades, né, que buscou as propriedades e que colocou depois em prática na evangelização. E depois da conversão, ele aprofunda o seu lado místico e teológico, né? Como vocês devem se lembrar, a conversão de Paulo foi algo místico,
foi um evento místico, foi um milagre que aconteceu, né? Uma provação pela qual ele passa e depois, na provação, ele conhece e reconhece a Jesus Cristo como seu verdadeiro Deus, né? Ele tinha o dom da escrita, era grande missionário e formador de comunidades. A palavra comunidade é algo que nós precisamos também aprofundar no nosso dia a dia, porque aquele verdadeiro catequista, o verdadeiro cristão, é estranho falar verdadeiro, parece muito pesado, né? Mas o verdadeiro catequista, o verdadeiro cristão, ele está constantemente formando comunidades. Quando você recebe uma turma nova, por exemplo, de catequese, você tem a missão de formar ali um grupo e acaba, de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, formando uma nova pequena comunidade. Então, dentro daquele grupo ali, você vai ter pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo e que vão buscar estar em uma determinada comunhão e que você, como organizador, como catequista, tem também que buscar com que eles estejam em comunhão, né? Em unidade. Unidade na diversidade. Essa é a grande chave para se formar comunidades, saber lidar com isso, né? Com aquela diversidade, com as diferenças, que muitas vezes, para muitas pessoas, são o que nos desunem, mas que deve ser a somatória de nossas forças, né? Como também diz a leitura que nós fizemos no início. Então, Paulo passa por grandes cidades, são grandes desafios, e dentro dessas cidades ele forma as comunidades cristãs. Antioquia, Atenas, Corinto, Filipos, Tessalônica, Galácia, Damasco, Jerusalém, Tarso, Éfeso, Cesareia, Marítima, até chegar em Roma. E ele não tem facilidade, não tem moleza, não. Ele tinha que pegar no pé das comunidades. Muitas comunidades começavam a distorcer aquilo que era o cristianismo. Muitas comunidades, daquelas que ele tinha passado, começavam a fazer coisas que não eram, que eram, às vezes, costumes, manias, né, de outras práticas religiosas que aquele povo tinha antes, ou das práticas pagãs que eles tinham antes, e que às vezes envolviam até cultos duvidosos. Então, por isso que também a gente vê no Novo Testamento que muitas das cartas, das passagens das cartas, são chamadas de atenção. Olha como isso, a gente pode também fazer um paralelo interessante com a nossa atividade catequética, né? Porque a gente também, às vezes, tem que puxar a orelha, puxar a rédea, né? Daquelas pessoas que estão ali envolvidas dentro daquela comunidade de catequizandos. A gente tem que segurar de um lado, segurar do outro, equilibrar as forças, né? Tem que ter essa autoridade. E a autoridade vem apenas com o conhecimento, né? Além do dom que cada um tem, também a importância de efetuar a busca do conhecimento, né? Então, Paulo, nessa evangelização, nesse caminho de evangelização, ele enfrenta o judaísmo e o paganismo para implantar o cristianismo. Aí está uma imagem, né, dessas aí de internet de São Paulo, com algumas das características desse sujeito. Então, ele é polivalente. Ele é alguém que não tem só um caminho que ele consegue seguir, ele consegue achar alternativas em meio às dificuldades, né? Vocês se lembram que eu acabei de falar sobre, às vezes, aquela criança que é mais difícil, ou até mesmo o cuidado que a gente tem que ter com os pequenos gênios que, às vezes, a gente encontra dentro dos grupos de catequese, sejam eles o adulto falador, o jovem inconformado, né? Ou a criança, entre aspas, atentada. A gente precisa ter essa polivalência também no nosso jeito de agir e de cuidar. E aí, algumas características que contrapõem, né? Paulo é o homem da vontade, mas ele não fica só na vontade, ele entra em ação. Quantas vezes nós não nos frustramos porque nós temos o desejo de agir, de fazer, mas às vezes a gente não tem
a coragem de colocar em prática, colocar em ação. É o homem da exigência, mas também é o homem da ternura. Precisa estar organizado, mas precisa também reconhecer no outro a sua fragilidade, a sua limitação e ajudar com que aquele outro possa ser alçado a um patamar, a uma condição melhor. É o homem da oração, mas também é o homem do trabalho, né? É aquele que reza, mas que não fica só na prática da oração. Ele coloca em ação na sua vida essa oração. E aí, enquanto eu montava a apresentação, eu ficava pensando assim, que é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto catequistas. A gente precisa saber o limite, por exemplo, entre o nosso devocionismo e a realidade do dia a dia. Uma religião mais com os pés no chão. Porque muitas pessoas, e a gente tem uma enormidade de comunidades, né? A nossa região hoje são 32 paróquias, se eu não me engano, e aí centenas de comunidades. É muito bonito, são muito bonitas, muito belas, a gente tem que respeitar muito as devoções, mas nós não podemos ficar apenas na devoção. Nós precisamos ir também para o lado prático, para a religião dos pés no chão, que não fique esperando ou que reconheça que o milagre não é só aquela coisa extraordinária, mas o milagre é a força que nós temos, né, mental, espiritual, muitas vezes até física, para mudar as realidades que nos cercam, as realidades que fazem parte da nossa história, da nossa realidade. Então a gente precisa ter um cuidado e um equilíbrio muito grande para a gente não ficar só dizendo para as pessoas, né, para os catequizandos, que as coisas vão acontecer de qualquer jeito, que se você for lá e tocar no manto de Nossa Senhora na fita de Nossa Senhora da sua igreja, que vai resolver o problema. Não, tem que ter cuidado, tem que ter trabalho, tem que ter atitude, né? Paulo é o homem da inteligência e também do afeto, né? Então ele usa a mente, ele usa o coração. É o homem da energia e do calor humano. É o homem que não tem medo da cruz, mas que também não tem medo de viver a felicidade. Se a gente abrir, e também no Novo Testamento, abrir as cartas de Paulo, quantas delas não trazem para nós o sentimento de satisfação, de felicidade, de missão cumprida, né? É aquele dia que você como catequista faz aquele trabalho e chega no final, você pode estar estafado, cansado, mas tem aquela alegria espiritual porque tudo funcionou, tudo deu certo no final das contas, né? As pessoas saíram satisfeitas da catequese, do trabalho que foi realizado, do retiro que foi feito, ou daquele momento especial que foi preparado com tanto carinho, com tanto amor, né? Paulo é também o homem do estudo e da prática pastoral, que é para o que nós estamos, né, sempre falando aqui nas nossas formações. Precisa ter estudo para que a prática seja com mais excelência. Eu não gosto muito de usar algumas palavras, porque pode parecer que nós estamos querendo, né, ganhar aquelas certificações de ISO 9000 e não sei quantos de catequese. Não é isso. Mas se a gente quer fazer com gosto, se a gente quer que a nossa alegria seja maior no final, né, da nossa caminhada, quanto mais empenho, informação, quanto mais desejo de aprender a gente tiver, quanto mais a gente buscar isso, né, mais felizes a gente vai ser nessa nossa caminhada. Paulo é o homem que corrige, mas que também consola. A gente procura saber a história do outro quando a gente vai se dirigir, quando a gente muitas vezes tem a atitude de julgar, nós sabemos a história do outro, né? Por isso eu falava daquela relação mais particular com cada catequizando, né? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes são muitos, é complicado, mas por que será que às vezes tem um que é mais
mais quieto, mais calado, que tem mais dificuldade de aprender. Está muito relacionado com a história. E a gente precisa saber buscar esse lado da consolação, do entendimento, né? É o que é falado aqui também, que tem mão firme, mas tem coração de mãe, né? Que desenvolve com o amor ao próximo a capacidade de ter aquela intuição de que alguma coisa não vai muito bem e que por isso precisa estar com o coração e os braços abertos para atender as pessoas das quais nós somos chamados a cuidar, a educar, a orientar. Paulo é o homem da profecia e da paternidade. É o homem da defesa de si, porque tem autoridade, mas também da humildade, porque confessa as suas fraquezas, né? Por isso que é bom a gente trabalhar, por exemplo, em grupo, né? Porque em grupo, e quanto mais a gente conseguir fazer amizades dentro do grupo no qual a gente trabalha, a gente consegue reconhecer as nossas falhas e o outro nos dá suporte para que as nossas falhas não sejam o foco dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Paulo é sábio, mas tem consciência das suas limitações. Não é errado a gente entender e a gente ter noção daquilo que nós temos capacidade. Muito pelo contrário, eu acho muito bonito. A gente só não pode ficar batendo no peito o tempo todo para isso. Mas é muito bonito quando a gente reconhece isso, né? Dá um certo medo, né? Aquela história, né? Com poderes vem também a responsabilidade. Olha o quanto nós estamos pagando hoje, né, na nossa sociedade por aquelas pessoas que têm poder não assumirem esse poder como uma coisa positiva para si próprios, né? Eu fico pensando muito isso. Nós sabemos da nossa responsabilidade e muitas vezes não assumimos isso, né? Às vezes alguém pergunta assim para mim, muita criança, muito jovem, né, faz isso, né? Padre, por que padre não pode casar? Aí a gente vai, explica, conta sobre o histórico da igreja, mas acima de tudo, né, fica aquele sentimento, uai, será que as pessoas estão achando que eu queria casar? Se eu quisesse casar, eu teria seguido a vocação matrimonial. E eu não sou daquelas pessoas que ficam esperando, porque vai liberar o Vaticano um dia casar. Se liberar um dia casar, provavelmente eu não vou casar. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque a minha responsabilidade e o meu ser padre, a minha vocação de padre, eu preciso assumi-la. Se eu não assumir, ninguém vai assumir por mim, né? A consciência do que eu posso fazer, ou de que pelo menos Deus confiou que eu fizesse, eu tenho que ter, mas também dentro das minhas limitações. Ou seja, bater naquela velha tecla, que eu acho que é o grande motivo para que existam as formações e para que dentro dos grupos de formação a gente sempre tenha também pessoas que já têm bastante experiência. É porque o aprendizado, ele nunca acaba. Ele é algo que é inerente ao ser humano. O ser humano que acha que já terminou o seu aprendizado, o ser humano que acha que já está pronto, ele vai ser sempre muito infeliz. Porque vai chegar num determinado lugar que ele vai falar assim, agora não deu conta. E como é que faz? Agora eu não posso mais ir adiante. E como é que faz? Isso acontece muito com a gente, né? Eu também não tenho todas as respostas. E na catequese eu sei que isso acontece. Às vezes, uma criança, um jovem vai te perguntar uma coisa e você não precisa ter vergonha de dizer que você não sabe responder naquela hora. Mas você pode dizer, eu vou procurar pesquisar, eu vou procurar entender melhor, eu vou procurar saber. Né? É muito melhor do que você dar uma desculpa esfarrapada e tentar dar uma volta que você não vai conseguir dar. E eu acho que isso que é uma das coisas importantes aí, dentro dessas características que a gente viu de São Paulo. É um homem que não tinha medo de continuar aprendendo, mas sabia o papel que ele podia exercer na sua caminhada, no seu dia a dia. Falei muito, né? É isso. Pode perguntar. É o Leandro que levantou a mão. Boa noite, Padre Delbrando. Boa noite. Sua bênção.
Deus abençoe. Falo aqui da paróquia, sou catequista aqui na paróquia São Francisco de Assis, aqui em Betim, Padre Renê. É só um quesito de curiosidade que eu tenho, né? Eu gostaria que o senhor pudesse me tirar essa dúvida, até mesmo para os demais aqui presentes. Em alguns relatos, eu já ouvi dizer que os padres do Oriente, eles se casam, e os padres aqui do Ocidente, eles não se casam, né? Haveria uma explicação lógica para esse ocorrido? Eu gostaria que o senhor pudesse, né, falar um pouco para a gente em relação a isso. Isso. A igreja oriental, ela tem uma prática diferente, né? Então, por isso que é autorizado que os presbíteros eles possam ter a formação de uma família, de casamento, mas esses que são autorizados a ter essa formação do casamento, eles não podem galgar aos cargos maiores, eles não podem ser bispos, não podem ter uma autoridade maior, mas existe de fato. E hoje, a própria Igreja Católica do Ocidente, ela cogita que nos lugares de maior, não é oficial, né, ainda, mas ela cogita, são muitos estudos, mas que nos próprios lugares onde seja mais difícil a presença da igreja, que possa acontecer esse tipo de situação também, viu, Leandro? Então, principalmente nos últimos estudos que têm sido feitos no Vaticano, nos últimos encontros, tem se falado muito sobre variações a respeito de formação de pessoas para poder evangelizar nesse sentido, de receber alguma autoridade, né, algum ministério dentro da igreja para poder fazer esse caminho. Sérgio. Boa noite a todos. Eu sou o Sérgio da Paróquia São José Operário, aqui do bairro Industrial em Contagem. Aproveitando, né, esse belo tema que nós estamos discutindo essa noite, perguntar ao padre Delbrando sobre a instituição do Ministério do Catequista, né, que é um assunto novo para todos nós. E dentro da sua visão, padre, se esse ministério, né, vai ter algo diferente nesse sentido para o catequista, se vai ter uma celebração própria para poder instituir esse ministério. Eu acho que é uma dúvida, acho que de todos, né? Como será isso? Como vai ser contado, né, para que a pessoa receba este ministério na sua vida? Se o senhor comentasse um pouco sobre a instituição que o Papa fez para nós catequistas. Eu até propus, né, ao pessoal e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, propus ao pessoal da comissão da nossa região que a gente fizesse um estudo a respeito desse moto do Papa, né, que é muito pequenininho, muito fácil, mas é fundamental que a gente entenda o seguinte: o que está sendo feito pelo Papa é algo que na prática já existe, né, porque o catequista já tem o seu ministério. Dentro da nossa região, o pessoal me informou que já existia uma investidura dos catequistas, né? Então a gente só vai ser lançado um documento próprio para a gente ter uma celebração específica para receber este ministério, né? E aquelas pessoas que já, por exemplo, na nossa região, já tem pessoas que receberam a instituição do ministério em celebrações, elas só vão ter confirmado aquilo, não vai ser nada assim extraordinário. Mas o importante, Sérgio, é que a gente possa fazer esse estudo não no sentido de que é uma coisa assim tão nova, tão extraordinária, mas que é uma confirmação do papel que os catequistas já exercem. O ministério do catequista, como o próprio nome do documento diz, é um dos ministérios mais antigos da nossa igreja. Quando eu dizia sobre Paulo, né, dizendo que ele era um dos primeiros catequistas, é para falar sobre isso. É algo que a igreja não faz favor nenhum de reconhecer o ministério. Então a gente vai ter sim uma celebração específica, um rito específico, ele provavelmente já está sendo elaborado, né? E vocês podem ficar tranquilos que essas informações vão chegar para nós. E se o pessoal da região, nossos assessores da região aí, toparem, a gente vai fazer esse estudo, assim, vai ser bem simples. Já existe, se vocês procurarem. Outro dia eu vi informação que estava sendo feito um estudo, eu não sei se era através do YouTube ou alguma coisa assim, também a respeito do antigo ministério.
Ok, padre, muito bom, bem explicado. Mais alguém? Eu, Mariana, boa noite, gente. Deixa eu te falar, cara. Boa noite. A questão da leitura bíblica, né? Que o senhor falou e até me surpreendeu, porque eu, de fato, ainda não consegui ler a Bíblia e tem uma caminhadinha aí longa na igreja, na vida cristã, mas estou sempre fazendo formação. A Bíblia toda em si, não, mas talvez nesse contexto de formações eu tenha conseguido. Eu queria te pedir, se fosse possível, postar no grupo alguns links, algumas coisas, porque eu tenho muito medo de internet no sentido de informação indevida, porque você jogar lá, assim, só jogar o que você está na dúvida, às vezes aparece 1 milhão de coisas e a gente não tem como que vocês, estudiosos, um pouco mais estudiosos do que a gente, possa ter algumas dicas de alguns sites, algumas coisas. Eu tentei, a nossa coordenadora, ela indica muito o Dom Total, acho que é Dom Total mesmo, para a gente poder estar pesquisando. Então, alguns sites, assim, para a gente estar aprofundando mais, igual você falou, tem palavras que dá realmente para achar no dicionário. Eu nem sabia que existia dicionário, né, bíblico, assim, igual o senhor falou, para dar essa orientação para a gente, que eu acho que realmente é importante. E a gente fica preocupado, assim, de passar mesmo. E a gente, você falou a questão da dúvida, a gente até brinca com os crismandos, que a gente vai ter o varalzinho da dúvida. Então, a gente põe a pergunta lá quando a gente não sabe e procura saber para poder responder. Mas, no mais, é isso. E agradecer, porque tem sido muito valiosa essa formação. Então, Mariana, daqui a pouco a Aline vai fazer a pergunta dela, mas eu vou aproveitar que você levantou a bola para tentar fazer um gol aqui, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem, e vocês obviamente devem saber, né? Um dos grandes problemas que a gente tem na formação bíblico-catequética hoje são as fontes ruins. Porque a internet tem muita coisa boa, mas o que tem internet, rede social, TV católica, YouTube, tem muita coisa boa, mas o que tem de coisa ruim, o que tem de desinformação, o que tem de espiritualidade completamente equivocada, que ao invés de trazer as pessoas para a realidade, leva para outro planeta, é, assim, assustador. E a gente tem que tomar muito cuidado até para poder falar e para poder dizer sobre esse assunto, porque as pessoas podem até ficar feridas. Quando eu comecei a falar sobre devocionismo, né, a questão da devoção, que é tão importante, tão rica, tão bonita, e é histórica na nossa cultura católica, é um pouco isso. Às vezes, determinadas devoções, elas atrapalham profundamente a nossa catequese, porque elas indicam posturas, indicam atitudes, indicam formas de agir que não tem nada a ver com cristão, e que muitas vezes são formas de excluir as pessoas, de nos tornar preconceituosos, de fazer achar com que o cristão é melhor ou maior do que outros, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? As próprias visões de Cristo, quantas vezes, principalmente nos últimos tempos, a gente não ouviu o nome de Deus sendo falado em vão, ou sendo usado por pessoas que a gente sente através das suas atitudes práticas que não tem Deus nenhum no seu coração. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E aí, eu acho que, sim, eu acho que deve ser colocado, inclusive, eu não posso assistir todas as formações, porque eu tenho aula, hoje eu estou matando aula, viu, gente? Agora, para estar com vocês. Mas é importante que a gente tenha, assim, indicações por todo mundo que puder, né, que estiver na formação, de sites, de livros. Aí eu vou tentar fazer isso de uma forma mais organizada e vou postar, sim, vou mandar, enviar no grupo de WhatsApp da formação. A Aline levantou a mão. Oi, padre, sua bênção. Deus abençoe. Aqui, a dúvida de alguns catequistas que é da minha comunidade é que quem não está fazendo a formação, no caso, para investidura, se vão poder ainda estar exercendo, né, a função de catequista. Se vai poder exercer a função de catequista?
Isso, isso. Olha, eu posso dizer o seguinte, como eu sempre costumo, já falei até aqui na paróquia, eu acho que o catequista ele não pode parar a sua formação nunca. A questão da investidura é um detalhe que ainda está sendo estudado, não sei como é que vai funcionar, como é que se vai ter alguma exigência, eu acredito que não, porque é muito natural as coisas dentro da igreja. Mas se eu for responder a sua pergunta específica, eu digo que pode continuar, depende muito do relacionamento com o pároco, né? Com o padre da sua paróquia, como é que é essa ligação, e que é um outro assunto que você levantou uma bola para eu poder chutar, né? Que é assim, é muito importante que os catequistas, e aí eu até prometi fazer uma carta para os padres, que eu não fiz até hoje, falei com o pessoal da comissão, que os catequistas, que os padres estejam integrados, que os catequistas estejam integrados às suas paróquias, que a gente evite que essa teia que nós formamos, porque você sabe, nós formamos uma grande teia, né? Nós estamos ligados. Quando a gente tem grupos como o nosso grupo aqui, quando a gente tem uma comissão como a nossa comissão de catequese, ligada com o SABIC da Arquidiocese, nós formamos uma grande teia. E muitas vezes essa teia, que é nossa rede de comunicação e de comunhão, ela é partida. Como que ela é partida? Ela é cortada, né, interrompida, quando o padre não é comunicado ou não se comunica dentro dessa teia. E quando o catequista também não se comunica dentro dessa teia, não se sente integrado a essa teia. Nós fazemos parte, né? Eu estou aqui, eu faço parte da mesma teia que a Claudivânia, que eu estou vendo aqui no vídeo, faz, que a Vânia, que a Joana Dark, que a Carminha, eu faço parte dessa teia. Então, nós estamos integrados. Se a Carminha, que ela da Nossa Senhora do Carmo de Betim, fala assim, aí eu não vou mais seguir o que a Arquidiocese manda, aí ela tem que prestar contas com o pároco dela, com o Padre Hélio lá, né? Se o Padre Hélio olhar para ela e falar assim, se você não vai seguir, então você não vai mais ser catequista. Aí ela tem que, né, sentir que ela pode não ser catequista, pode exercer outra atividade dentro da igreja, mas é muito importante que nós estejamos integrados. Então precisa ter, os padres são muito cobrados, né? Mas precisa ter essa cobrança mútua, de nós estarmos juntos, nós sentirmos parte de uma mesma família, do mesmo grupo, de uma mesma equipe. Porque se a gente não sente parte, se a gente acha que a gente está pronto, que não precisa mais, né, participar da dinâmica, que é uma dinâmica que o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração, então é que a gente começa a ter as falhas de comunicação, né? A gente começa a ter a falha de comunhão. E isso não atrapalha só aquele lugar onde está acontecendo, atrapalha todo mundo. Entendi, obrigada, padre. Eugênia, Pedro, Lígia, tem muita gente levantando a mão aí. Eugênia. Boa noite, padre Hildebrando. Boa noite, colegas catequistas. Eu queria só complementar sobre a questão do Ministério do Catequista, porque na quarta, quinta e sexta houve uma formação da CNBB, né, sobre o Ministério, a instituição do Ministério, e vai sair o documento da CNBB com os critérios para quem é que vai participar desse ministério, e foi deixado claro que os catequistas que não estiverem nesse critério, eles continuam sendo catequistas. Eles não vão deixar de ser catequistas, né? Então, a gente não precisa ter o medo, não vai ter o ministério, mas eu não entro, então eu vou deixar... Não vai ser excomungada não, né, Eugênia? Não, ninguém vai sair, inclusive eles frisaram muito a importância de todos, né? Porque tem muita gente que às vezes não conseguem fazer a formação online, pela questão tecnológica, muita gente mais de idade, que são necessários na igreja, que tem a contribuição para oferecer, os mais novos que às vezes ainda estão na caminhada, que estão buscando ainda, então vai ter alguns critérios de idade, né? Então, quem não se encaixar nesse critério e não quiser também ser instituído ministro da catequese, ele continua sendo catequista. Aí eu só queria frisar essa parte aí, que eu acho que é muito importante a gente não ter esse medo do ministério, então eu não vou ser, né? Então,
E para ser ministro, para participar e ser ministro da catequese, vai ser por indicação também do pároco, né? Vai ter todo um processo para que as pessoas caminhem juntas, como o senhor disse, padre. Nós não podemos ficar caminhando lados opostos, né? Então, temos que caminhar todos juntos com a arquidiocese, com toda a documentação, com tudo que a arquidiocese propõe para a nossa, né, grande BH, e também a arquidiocese trabalha caminhando junto com a CNBB. Isso. É muito importante, Eugênia, frisar aqui dentro dessa minha fala, que eu quero chamar bastante atenção, é que nós não sejamos acomodados com as nossas condições, né? Foi justamente essa formação em que eu tinha escutado falar, não tive oportunidade de acompanhar, mas certamente deve ter gravado, né, em algum lugar. Está no YouTube da CNBB, viu? Aí vocês podem buscar, que a CNBB é a nossa grande fonte de informação, né? Sim. Então é muito importante isso, gente, que a gente não se sinta acomodado. O catequista que acomoda, ele não atrapalha só a sua vida de catequista, não, ele atrapalha toda a igreja, viu? E uma coisa que eu friso muito aqui com, né, os catequistas da nossa paróquia, São José, São Gabriel, é a gente caminhar em unidade, padre. É caminhar em unidade. A Igreja Católica, se ela não caminha em unidade, ela não caminha com Cristo. Porque ele pediu isso o tempo todo, que nós, né, estejamos unidos nele, unidos em Cristo. Então, caminhar sempre na unidade. E tendo sempre Jesus Cristo como centralidade de tudo que a gente estiver fazendo, com amor, com carinho, porque a catequese é isso. É fazer com que o amor que nós temos por Cristo transpareça, transborde e chegue até o nosso catequizando, seja ele criança, jovem ou adulto, né? Tem mais gente com a mão levantada. A Lígia. Lígia, Gleiciane. Ei, padre, boa noite. Boa noite. Pode ir, Lígia, desculpa. O padre Delbrando, sua bênção, boa noite a todos. A Eugênia já tirou todas as dúvidas, ela já me respondeu o que eu iria perguntar. Tá bom? Muito obrigado. Gleiciane. Boa noite a todos e todas. Boa noite, padre. Eu queria que o senhor falasse um pouco, talvez o senhor já tenha até falado no início, mas é porque, infelizmente, eu cheguei mais no meio, mas hoje eu tenho visto muito que a Igreja Católica tem prezado muito por uma palavra diversidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância do catequista se abrir para a diversidade, né? Aqui eu sou catequista aqui da Paróquia Cristo Salvador, no Novo Riacho, em Contagem, e aí eu lembro que uma vez a gente fez uma formação, e aí o facilitador, né, da nossa formação, ele disse assim, que há um tempo atrás, os nossos crismãs ou catequizandos chegavam de sapatinhos, né? Ele fez uma analogia. E aí a gente só lustrava os sapatinhos, que hoje em dia os nossos catequizandos têm chegado sem o sapatinho e a gente quer lustrar o sapatinho, né? E aí como que a gente também pode estar aberto à diversidade, sendo que se a gente trabalhar com criança, com jovens ou adultos, é um público que é muito diversificado, né? É um público muito diferente e muitas vezes, principalmente quem está mais na catequese há muitos anos, é um público cada vez mais diferente, às vezes com uma vivência de fé um pouco frágil, ou às vezes nem tem vivência de fé, ou às vezes vem de outras igrejas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, né? A importância do catequista se abrir à diversidade. Eu falei do tema indiretamente em muitas das minhas falas, né? Quando eu disse, por exemplo, da própria visão que a gente tem de Cristo, né? Que eu coloquei a imagem do Cristo histórico, que a gente muitas vezes é formatado para tentar formatar as pessoas também à realidade dos igrejeiros, né? A gente fala assim, fulano tem que ser desse jeito, a nossa fé tem que ser desse jeito, mas muitas vezes a gente não respeita a própria visão e próprio limite que cada pessoa tem, né? Então eu falei muito a esse respeito de forma indireta. Falei também quando a gente precisa ter um tratamento específico para cada pessoa. A gente precisa tentar fazer um atendimento individualizado, porque tanto tem aquela criança
ou jovem, ou adulto, que é extremamente atentado, né? Usei a palavra atentado principalmente para as crianças, que é difícil de lidar, como tem aquele adulto que fala mais do que os outros, ou outro que é muito retraído, como tem um adolescente que é mais revoltado, o outro que é mais quieto. A gente precisa ter esse atendimento individualizado. E aí passa também, né? Às vezes, quando fala a palavra diversidade, vocês pensam também na questão de sexualidade. Passa também por esse entendimento das pessoas, como elas são, que elas estão ali buscando a Deus, então precisam ter um acolhimento, né? Eu falei também nesse aspecto, quando citei a interpretação que a gente tem do Antigo Testamento, que muitas situações foram escritas, né? Muitos livros foram escritos dentro do contexto daquela época, e a gente precisa trazer para o contexto da nossa época, entendendo que hoje, por exemplo, nós temos muitas formações familiares diferentes, né? E aí as histórias de cada pessoa, que também citei aqui para vocês, quantas histórias diferentes, né? E hoje até mesmo em termos de educação se começa a pensar mais dessa forma, né? Se você for numa escola, quando você tem que fazer uma prova, deveria se pensar se aquela prova é igual para todo mundo. Por quê? Porque a visão, a capacidade, a dificuldade, elas são diferentes. A nossa medida dentro da sociedade, né, principalmente nessa parte de educação, ela é muito cruel com as pessoas. Quando eu vou falar numa missa, eu tento me dirigir a todas as pessoas. Eu não posso falar só para o fulano que entende palavras difíceis, como também não posso falar só para a pessoa que entende só as palavras simples. Eu tenho que ter um equilíbrio para isso. Então, também dentro da nossa catequese, essa diversidade de tantas formas que aparece para nós, a gente precisa encarar, a gente precisa se fortificar na formação, na espiritualidade, para que a gente consiga atender e acolher todas as pessoas. É um desafio de leão, mas Deus proporciona que a gente possa alcançar. Eu não sei se era isso que você queria como resposta, mas foi o que eu pensei aqui. A Ana Rita também levantou a mão. Boa noite, pessoal. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu sou aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu sou coordenadora das catequistas. O catequista, é lógico que ele vai ser sempre catequista, né? Uma vez catequista, catequista para sempre. Mas o catequista, ele tem que estar sempre buscando, né? Para ele se organizar naquilo que ele vai passar a mensagem para os catequizando, a aprendizagem que ele tem que passar, e também estar de acordo com a arquidiocese, com a Renzo, né? Porque a gente não pode ficar só na paróquia da gente, ou então na comunidade nossa, ali naquele fechado, ali entre quatro paredes, mas a gente tem que estar sempre buscando alguma coisa para a gente também crescer no ministério, né? Então, para mim, eu acho que catequista é aquele que busca, está sempre buscando, fazendo curso, fazendo uma aprendizagem melhor, para ele estar sempre exercendo bem o seu ministério. Exatamente, né? E todos nós temos um potencial de crescimento que nem mesmo a gente conhece. Então, a gente precisa sempre estar buscando, né? Não só para o trabalho da igreja, mas para o nosso próprio crescimento pessoal. E aí, Carminho, eu vi seu comentário sobre a diversidade. Tem muitas pessoas que estão aqui, que eu conheço, e que nunca receberam uma formação catequética. Então, eu procurei trazer essa palavra diversidade para vários espectros, assim, para facilitar a compreensão, que é uma coisa muito ampla, né? Além dessa denominação que você colocou aí, tem uma amplitude de significados muito grande. Então, a gente precisa lidar. E aí, a igreja, ela tem isso, né? A própria Carta de São Paulo também, que a gente escutou, ela fala sobre essa questão da diversidade, né? De sermos membros de um mesmo corpo. E aí tem o dedinho que é maior, tem o dedinho que é meio aleijado, eu tenho a comadre que tem 6 dedos no pé,
e por aí vai, né? Então a gente tem essas tantas coisas aí diferentes que a gente encontra, mas que é de uma riqueza, de uma beleza tão grande, né? Então a gente precisa abrir nosso coração também, né? E aí eu volto naquele tema dos igrejeiros. Às vezes a gente só abre o nosso coração para aqueles que são fáceis de nos agradar, para aqueles que fazem aquilo que a gente quer, e aí a gente precisa tirar um pouquinho isso, né? Limpar essa barreira aí do nosso coração para a gente poder crescer e evoluir. A Adriane também levantou a mão. É uma alegria, né, a gente ver a nossa igreja, como nós já recebemos a investidura de catequista, agora como ministério. Então, a gente dá um passo e o Papa Francisco assina embaixo e valoriza o trabalho da nossa igreja, né? Vários aspectos. Sobre a Carta de São Paulo, que foi lida, né? Que o homem é a cabeça da mulher, essa carta é atribuída a São Paulo ou é dele mesmo? A carta, o que você perguntou? Da leitura da Carta de São Paulo, que foi neste domingo, né? Uhum. Ela é de autoria de São Paulo ou foi atribuída a ele? Isso é uma dúvida que nós vamos ter para o resto da nossa vida, né? Porque os estudiosos, eles colocam justamente isso, que na escritura dessas cartas, elas são cartas que podem ter sido escritas pelo próprio autor, né? Pelos próprios autores, ou podem ter sido escritas pelas comunidades onde esses autores passaram. A gente vai ficar na dúvida, mas me parece que a carta, pelo teor dela, pela forma como ela é escrita, é muito provável que tenha sido o próprio Paulo que a escreveu, porque tem indicações a respeito dele, né? É sempre colocado com aquela autoridade própria do apóstolo Paulo. Então, há uma possibilidade muito grande que tenha sido ele mesmo, mas a gente sempre vai ficar na dúvida, porque nos estudos bíblicos a gente sempre vê na teologia, né, que pode ter sido a comunidade onde Paulo passou, que através do seu ensinamento chegou àquela determinação para estabelecer uma regra de conduta dentro da comunidade, né? Porque se você for ver, todas essas cartas, muito delas trazem regras de conduta. É o sujeito que começou a desviar muito do caminho, e aí começou a demonstrar, por exemplo, uma falta de amor pela sua família, pelo jeito que deveria ser dentro da visão dos cristãos da época, e aí ele tem essa chamada de atenção, seja da comunidade, seja do próprio apóstolo que está ali junto deles. Eu tenho outra dúvida também, não sei se caberia aqui, mas está me futucando o cérebro. Sobre eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Seu único filho que a gente professa, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração do Pai Nosso, que ele se dá, Jesus nos ensina, né? Que ele é Pai de todos nós. Pai Nosso. Ao ponto de interrogação. Deu para entender a dúvida? Você acha que elas se contrariam, né? É isso que você quer dizer? Sim, senhor. Não, mas elas não se contrariam, não. Porque quando a gente fala que escuta falar que Jesus é o Filho único, né? A gente também tem o costume nos estudos teológicos de fazer um entendimento melhor para saber que nós somos, vamos dizer assim, filhos adotivos do Pai, né? Então, não se contrariam, não. Elas afirmam apenas posições que são da nossa fé, para dizer que Jesus é o único Filho de Deus, diretamente, mas também, na outra questão, que é a do Pai Nosso, né, que você falou, que nós somos irmãos de Cristo, mas somos irmãos adotados pelo Pai, e que o próprio Cristo também nos adotou como irmãos, né, porque ele fala, né, isso nos evangelhos, né? Ele se direciona a nós como seus irmãos, né, como seus próximos, né? É tão gostoso a gente sentir Deus como Pai, né, e ter Jesus como irmão. Então, quando a gente fala Pai Nosso, a gente se sente filho de Deus, né? E aí, quando a gente reza, se a gente
vai como catequista, né, ensinar. Todos nós somos filhos e pelo batismo somos filhos amados de Deus. Aí me surgiu essa... Não, mas isso é interessante porque certamente pode surgir na cabeça de muita gente, né? Tem coisas que a gente escuta às vezes dentro das catequeses que vão nesse sentido, mas elas não se contrariam, não, elas se complementam. Só a gente precisa ter o entendimento de que na primeira coisa que você falou, que foi no creio, né? É a chamada da dimensão direta de Deus como Pai de Jesus Cristo, e na outra é a chamada para aquilo que é o sentimento de Deus com relação a nós e de nós com relação a Deus, de sermos pai e filhos e filhas. Muito obrigada. Nada. Quem mais levantou a mão? O Gilson levantou a mão, padre. Gilson. Adelbrando, está me ouvindo? Estou escutando. Ok. Só na dúvida, Adriana, aí, para a gente dizer também que Paulo estudou aos pés de Gamaliel e ele estudou baseado no Antigo Testamento. E quando a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver que sempre tem as citações, a origem da fala dele é da origem do Antigo Testamento, né? Quando ele diz isso, porque de fato lá está escrito. Então, se a gente voltar para os dias atuais, a legislação brasileira, ela dizia que o homem era cabeça de casal, até mais ou menos, eu sou contador, sou historiador, mas formei em contabilidade, então eles consideravam assim, o homem cabeça de casal, para a gente ver. Mais de quase 2000 anos depois, a legislação ainda continuava com essa versão que o homem era o cabeça de casal, né? Para a gente ver que naquela época não estava tão desatualizado assim, porque quando a gente lê o Evangelho, a gente diz assim, eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e a criança. Então, na realidade, é muito da teoria do segmento antigo, né? E nós, no dia de hoje, de fato, quando o Paulo também fala, ele tem essa isso fala, é interessante. Mas ele é generoso, ele diz assim, homem, amai vossas esposas, né? Então, assim, o segmento da... mas olha olha o que você falou, como que é interessante. Uma interpretação... do Antigo Testamento, que de fato a gente vem fazendo a discussão da modernidade do dia de hoje, né? Mas olha que interessante, né, a gente refletir sobre isso, porque, como foi falado, né, a gente precisa entender o contexto em que foi escrito. Mas olha como que é interessante que uma interpretação e uma radicalização de interpretação bíblica pode prejudicar a vida de um povo inteiro, né? Pode atrapalhar a vida de um povo inteiro e influenciar o comportamento de um povo inteiro, quase que obrigar as pessoas a entender que o comportamento deve ser aquele, né? Quando você diz aí da legislação, né? É um pecado, né? Eu acho terrível que a gente tenha esse tipo de situação, porque pode... Como que isso não influencia a mentalidade? Uma das coisas que o catequista precisa fazer, entender, é a necessidade de mudar a mentalidade das pessoas para uma mentalidade cristã. Mas se mudar para uma mentalidade cristã atrasada e retrógrada, aí que nós estamos perdidos, né? Que precisa entender o contexto em que a gente vive e a ligação que essa palavra, que esse contexto tem e pode ter verdadeiramente com o Cristo que a gente acredita, né? Então é interessante a sua fala por conta disso também. Mas graças a Deus, o legislador também ele entendeu assim e já mudou. Isso não existe mais na nomenclatura mais não, sabe? Então hoje todos nós somos iguais. Então o homem e a mulher têm o mesmo peso, o mesmo valor, seja na religião, seja juridicamente também. Muito obrigado, viu, Padre Delbrando? Foi só para colaborar aí com os nossos catequistas. Tranquilo. Mas a minha crítica, ela continua, porque, olha só, foi mudado.
mas o quanto que isso não influenciou gerações e mais gerações. Na igreja, a gente tem um código de direito canônico, o último foi atualizado em 1983. O anterior é de 1917. A gente tem concílios dentro da igreja que até hoje as pessoas ficam pelejando, alguns grupos de pessoas ficam pelejando para viver da forma como aquele concílio lá de Trento, de não sei quanto, queria que a igreja fosse. Então, isso, dependendo da forma como as pessoas colocam e impõem ali, é prejudicial por séculos. E certamente, mesmo já tendo mudado a legislação, a gente ainda continua sendo prejudicado por isso dentro da sociedade até hoje. O Leandro levantou a mão. Padre Obrando, uma dúvida que me levantou aqui agora. O senhor veja bem, o senhor falou sobre o Cristo histórico, certo? Certo. Só que, o senhor veja bem, tenta acompanhar a minha linha de raciocínio. Tá. Desde mais novos até a jovialidade, até a fase adulta, nós somos catequizados com o quê? O Cristo do renascentismo, por imagens, por figuras. Então, eu gostaria que o senhor falasse aqui para o pessoal, né? Tentasse tirar essa minha dúvida. Eu creio que a minha dúvida pode ser até a dúvida de muitos, creio eu, né? Uhum. A gente sabe que lidar com a juventude hoje em dia não é fácil. O jovem, ele é questionador, ele pergunta muito, ele polemiza muito, e muitas das vezes, quando se é catequista de jovens, muita gente tem que estar preparado porque deve O que eu estou querendo dizer com isso? É o famoso ser jogado contra a parede. A minha dúvida é como falar do Cristo histórico para o jovem se ele me abordar ao mesmo tempo com o Cristo do renascentismo e eu não fazer uma lambança, uma bagunça na cabeça do jovem. E ele fala assim, mas então quer dizer que eu passei minha vida inteira professando um Cristo que, na verdade, ao entender do jovem, praticamente falando, é um Cristo falso, então quer dizer que eu adorei essa imagem toda a minha vida de forma errada, e agora está me sendo apresentada uma forma totalmente desconhecida para a minha realidade atual. Então, a minha pergunta é, qual cuidado, veja bem, vou repetir de novo a pergunta, qual o cuidado que o senhor poderia nos instruir a estar passando para o jovem, caso ele tenha essa dúvida? Beleza. Bom, a primeira coisa é que a minha intenção de mostrar a imagem do Cristo histórico é para causar esse questionamento. Se muitas vezes, na nossa forma de ensinar, na nossa forma de falar do Cristo, a gente não tenta também romantizar demais o Cristo, não a partir apenas da imagem, mas a partir das atitudes. A gente não fala de um Cristo que é distante da nossa realidade, distante da nossa humanidade. Porque ainda hoje, por causa dessas coisas que eu disse, né, das manias, dos costumes, da forma até mesmo como muitos de nós fomos catequizados, a gente corre esse risco. O que você tem que ter em mente não é que você vai ter que falar que tem que substituir a imagem do Cristo renascentista pela imagem do Cristo histórico. É que você precisa entender o Cristo histórico e não distorcer o Cristo para apenas uma imagem do Cristo renascentista. E o questionamento é muito melhor que o jovem ele se questione do que para quando ele for velho, ele tomar um susto e descobrir que existe um Cristo que era diferente da imagem que ele imaginava. Então, a gente precisa saber o contexto histórico em que as imagens de Cristo foram criadas, desenhadas, e saber diferenciar também o símbolo da realidade. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui atrás de mim, aqui, tem o Cristo, Sim. O europeu, bonitão, ressuscitado, que é uma imagem que eu acho linda, maravilhosa. Mas o que esse Cristo significa para mim? O que esse Cristo significa para você? A imagem aqui é para dizer que é ressuscitado. Não é para falar da sua beleza, nem do aspecto físico. É para dizer que ele é o Cristo ressuscitado. Né? Eu até acho que toda a igreja tinha que ter uma imagem do Cristo ressuscitado.
mas por causa do que ele significa, independente da imagem que ele tem. Então, isso é que a gente tem que fazer a diferenciação e que não é uma obrigação, é só uma sugestão para reflexão nossa aqui, né, do nosso grupo de formação, que a gente faça essa reflexão no momento de transmitir as informações e a vida do Cristo para a criança, para o jovem e para o adulto que a gente estiver catequizando naquele momento ali, Leandro. Então, eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, ele parte muito do seu entendimento sobre o Cristo e dessa diferenciação. E até mesmo do contexto histórico, por que essas imagens, que circula muito mais as imagens do Cristo, né, europeu, do que do Cristo lá da região onde ele verdadeiramente nasceu, né? Não, foi muito bem esclarecido, obrigado. Nada. Até que horas que vai, hein? É 9h30, padre. Acabando então, né, Vânia? O senhor tem 4 minutos. Eu vou aproveitar e vou fazer um agradecimento, né, da oportunidade de estar com vocês. Eu, no início desse ano, recebi essa missão de assessorar a catequese, né, a dimensão bíblico-catequética da nossa região. Eu estou muito empenhado nisso, com alegria muito grande de poder servir. Eu espero poder ajudar todo mundo, né, espero estar ao meu alcance. Estou buscando melhorar e crescer e estou à disposição, né, para aquilo que as paróquias, aquilo que os catequistas da nossa região precisarem. Eu ontem, conversando com a Vânia, pedi ela para que a gente, dentro da comissão, a gente pudesse marcar um encontro presencial, já que outros grupos estão fazendo, né? Então, essa semana, por exemplo, teve a liturgia que se reuniu, para a gente poder traçar uma meta, para eu poder ter mais segurança de caminhar junto, né? No próximo domingo, a gente vai ter um encontro da Arquidiocese em celebração aos 100 anos, vai acontecer pela internet, né? De 3 da tarde até as 5 da tarde, com o Dom Joaquim Moll, que é um evento promovido pelo SABIC. Aqui na nossa forania, São Paulo da Cruz, a gente vai ter uma missa às 16 horas, entra um pouquinho em conflito, mas a gente teve todo o suporte aí do nosso bispo também da região, que é o Dom Nivaldo. Então, eu quero aproveitar e convidar para estarem presentes, né, os catequistas aqui da nossa forania São Paulo da Cruz. E se mais alguém também tiver interesse, a igreja lá, que é a igreja São José e São Gabriel Passionista, tem capacidade para 120 pessoas. Nós estamos fazendo as inscrições. O Dilson é o coordenador aqui da nossa forania. E a gente quis ter essa missa, mesmo com o evento da Arquidiocese, por isso eu até conversei com o Dom Nivaldo a respeito, ele falou que autorizava ter a missa, porque a gente precisa retomar muitas coisas. A gente sabe da dificuldade que muitas paróquias estão passando, muitas paróquias interromperam completamente a catequese, ou por não ter condição de ter uma catequese online, ou porque também muitas pessoas, muitos jovens, crianças, adultos, não têm condição de ter uma internet em casa. Então, a gente precisa, as oportunidades que tivermos, e essa vai ser uma oportunidade, estarmos juntos, próximos, e começar a criar aquela força, aquela energia necessária, respeitando todos os protocolos, né, de saúde, porque a doença está aí, ela não acabou, respeitando todos os protocolos, mas buscando força necessária para a gente planejar o nosso futuro. Nós precisamos muito pensar. Nós vamos ter um trabalho ainda maior, porque muitas das pessoas que nós vamos receber nas nossas igrejas, nas nossas catequeses, elas vão estar profundamente afetadas psicologicamente e também espiritualmente por causa desse período que nós estamos vivendo. Então, ainda que seja um fardo, eu não gosto muito dessa palavra, mas que seja um peso muito grande, que nós vamos ter uma responsabilidade muito grande, nós podemos e devemos assumi-la. Então, eu faço esse convite para vocês, também dentro das suas realidades, das suas paróquias, que vocês comecem a ter essa energia. Deus vai nos municiar muito para que a gente possa vencer os desafios que a gente tem aí pela frente. E eu estou extremamente feliz de estar aqui essa noite com vocês, e extremamente motivado para que a gente faça um trabalho muito bom dentro da nossa região, aproveitando todas as maravilhas que já foram feitas, tudo aquilo que já existe como estrutura, e também o empenho, a dedicação e a beleza que tem no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.
Padre, nós também agradecemos ao senhor. Que pela lindas dedicação. palavras, Padre. Obrigado. Lindas palavras e linda formação, preciosa para nós, né? Todos os ensinamentos que o senhor nos deu, a possibilidade, né, das perguntas que foram levantadas aqui, muito esclarecedoras. Então, ajudou muito a todos